Há muitos anos que eu queria conhecer Itaúnas, desde que vi umas fotos de revista, nos tempos pré-internet, da vila sendo coberta pelas dunas, até que só ficou visível a torre da igreja e depois nem ela. A cidade foi reconstruída do outro lado do rio e as dunas se tornaram uma grande atração turística. Nessa viagem para Itacaré, fizemos nosso roteiro com Itaúnas sendo a segunda e última escala no percurso de ida. Chegamos na cidade por volta das 4 horas da tarde, depois de sair de Anchieta às 10 da manhã. Os últimos 35 quilômetros do percurso são em estrada de terra, mas todo o trecho estava em obras de pavimentação. A impressão que tivemos da cidade foi bem agradável. Pouco movimento por ser meio de semana. Barulho só o do vento que não parou de soprar batendo nas árvores e o piar dos passarinhos. As ruas são de terra, ou melhor, areia, e bem largas e arborizadas. Não tem posto de gasolina nem agência de banco, mas a maior parte do comércio aceita cartões. Ficamos na pousada Pargos, dica que pegamos em um vídeo da Mulata Dourada, e gostamos muito dela. Muito bem localizada em frente à praça e próxima da entrada da reserva, confortável, tudo limpo e ótimo atendimento. Logo depois de fazer um check-in na pousada, partimos para ver as dunas. É bom passar um repelente, porque nos trechos de vegetação cerrada, os mosquitos atacam. Caminhamos até a beira da praia, onde há uma série de barzinhos. Estavam todos fechados. Logo chegou a hora do pôr do sol e partimos para o alto das dunas, onde se tem a melhor vista. As nuvens atrapalharam bastante o espetáculo, mas o lugar é bonito o suficiente para que a experiência fosse inesquecível. Logo depois do pôr do sol, voltamos para o estacionamento antes que acabasse de escurecer. Para o jantar, fomos no restaurante Cizinho, do outro lado da praça, o único que estava aberto. É muito bem decorado, a trilha sonora é de primeira, boa caipivódica. A trilha sonora não aparece no vídeo para que ele não seja penalizado pelo YouTube por questão de direitos autorais. A omelete da Adriana estava boa, mas minha picanha estava uma porcaria, minúscula e cheia de nervos. No dia seguinte, depois do café da manhã, fomos para a praia do Riacho Doce, que divide o estado do Espírito Santo e o da Bahia. São 16 quilômetros de estrada de terra boa, acessível para qualquer carro. Atravessando o Riacho Doce, chegamos primeiro a pé na Bahia e de carro só no outro dia. De volta a Itaúnas, fomos conhecer a Casa do Tamandaré, a única que sobreviveu da antiga vila soterrada, por ter sido preservada a vegetação protetora ao seu redor. Esse é um pilão escavado em um tronco de árvore, que era usado para a extração de óleo de coco pelo antigo morador.
A casa está em mau estado, mas vale a visita pelo seu entorno. Retornando um pouco pelo caminho, existe uma trilha que leva à praia. Dessa vez fizemos uma caminhada maior, com a companhia de um cachorro com quem fizemos amizade. Saímos da praia por um outro acesso, onde existe um abrigo para os barcos de pesca do local. De noite, jantamos no mesmo restaurante, dando mais sorte, dessa vez com um prato de camarão.